E aí, pessoas, Bússola Pessoal Podcast começando. Eu quero convidar vocês hoje para aproveitar, se inspirar com as experiências e insights aqui do nosso convidado mais que especial. E claro, lembrando que a Bússola Pessoal Podcast é uma jornada emocionante de autodescoberta e, claro, de desenvolvimento de marca pessoal. Convido vocês para conhecer Alan Pugliese. Ele é doutor em ciência, tecnologia e sociedade pela Universidade Federal de São Carlos. Ele também é professor e orientador de pós-graduação e, claro, designer de experiência do usuário, o famoso UI UX. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse ponto aí. Alan, eu primeiro quero agradecer pelo aceite, disponibilidade, disposição de estar aqui comigo. E, claro, fala um pouquinho mais sobre você aí, vida pessoal, profissional. Passo a bola para você. Não, primeiramente agradecer o convite, é sempre um prazer ver alguém que eu ajudei em algum pedaço do processo aí, ver que tá desenvolvendo novas coisas e poder participar desses projetos, eu sempre acho isso um barato, tá? Fala um pouquinho de mim, eu sou o Alan, eu tô na casa dos 36 anos, trabalho hoje dentro de uma seguradora, com experiência do usuário, já faço isso faz um tempinho. Foi um cara que migrei sempre de dois lados. Na verdade, eu nunca vejo isso como uma migração. Mas eu comecei numa carreira profissional de comunicação. De repente, eu fui para uma carreira acadêmica. Passei muitos anos numa carreira acadêmica. E agora eu volto, né? Mais ou menos uns 2 anos para cá. Eu voltei a me dedicar mais para empresas de novo, porque eu gosto muito desse lance de estar nos dois ambientes, né? Eu às vezes nunca sei se é tão bacana assim, porque você acaba às vezes não sendo uma pessoa de carreira, nenhum dos dois, né? Mas eu gosto muito de ter essa ideia de visualizar os dois mundos, de pegar o teórico e o prático e tentar aplicar isso como algo que não ficou só na teoria, ou também não faltar o que você aprendeu, né? Não faltar, principalmente a curiosidade de estar sempre aprendendo coisas novas no seu trabalho, né? Que eu acho que hoje em dia não dá pra gente pensar um profissional considerado bom, que ele não tá sempre aprendendo o que ele já sabe de tudo. Eu acho que esse, vamos dizer assim, esse potencial do cara achar que ele sabe de tudo é o pior lugar que alguém pode estar, né? Você falou bastante questão profissional. E na vida pessoal, quem é o Alan? Cara, o Alan solteira. É um cara um pouco nerd, casado, pai de 2 cachorros hoje. Inclusive, botei eles pra fora, senão daqui a pouco não sobe na minha cabeça aqui. Um cara apaixonado por tecnologia. Existe um texto muito interessante do Humberto Eco, que são os apocalípticos e os integrados. Quando a gente fala de tecnologia, eu acho que talvez eu me considero um integrado ali, alguém que está sempre buscando os novos caminhos, buscando as novas coisas, entendendo que hoje o mundo muda muito rápido e a gente precisa estar sempre entendendo essas mudanças e vendo para onde os ventos levam, porque amanhã a gente sabe que vai ser tudo diferente. E de quando eu comecei a trabalhar já 16 anos atrás, mais até, quase 18, 19 anos atrás, para agora o mercado já se mudou completamente, a forma que a gente se comunica mudou muito, a forma que a gente trabalha mudou muito. Hoje eu, graças a Deus, consigo estar alguns dias em casa, trabalhando aqui de home office, e acho isso uma maravilha. Gosto muito de estar no escritório, mas gosto muito dessa liberdade que a gente tem, e isso não existia quando eu comecei a trabalhar. E talvez isso pare, ou um dia continue, ou talvez isso se torne como as coisas vão ser, mas eu acho isso um barato de como as coisas já mudaram muito nesse caminho, tá? Da minha vida pessoal, eu acho legal ressaltar que, assim, que eu gosto muito de ler, de assistir séries, sou um cara que assisto muito filme, consumo muito cultura pop, gosto muito de acompanhar diversas narrativas, diversas coisas, gosto muito de ficção científica também, acho que é por isso que até que eu me tornei um cientista, né? E cada um no seu lugar, mas a ideia de você poder imaginar também o mundo do futuro, como que você quer, onde você quer que esse mundo chegue, né? Verdade, bacana. Legal, dos pontos que você colocou aqui, Alan,
sobre já mais de 18 anos aí de experiência. E aí um ponto que é interessante aí, queria falar um pouquinho sobre aí a sua infância, um pouco das influências, né? Quais experiências ou influências que você teve aí que mudaram tanto a sua personalidade quanto a sua visão de mundo? Cara, eu demorei um tempo para entender isso. Mas eu tive uma ruptura grande na minha vida, que foi quando eu mudei de São Paulo, nasci na cidade de São Paulo, então numa megalópole, né? E com 11 anos, mais ou menos, a minha família toda mudou pro interior de São Paulo. E aí eu me deparei com um lugar que talvez eu não me encaixava, eu não tinha esse reflexo que é muito comum da cidade do interior, de que família você é, quem você é e tal. Então eu tive que me construir ali do zero. Mas ao mesmo tempo isso fez com que eu já enxergasse que o lugar que você vive, o lugar que você nasceu, ou as influências que você tem, elas te moldam muito. Então isso fez com que eu sempre, ao invés de tentar me moldar para esse lugar novo, eu fui entendendo o que era igual, o que era diferente, como que funcionava mais ou menos as pessoas. E hoje eu gosto muito, por exemplo, de viajar. E quando eu viajo, eu não sou aquele cara que frequenta lugares turísticos ou que vai ali só para ver uma paisagem bacana e tal. Eu gosto muito de me conectar com as pessoas, de estar conhecendo as pessoas, o tipo de vida, o que elas fazem, porque isso hoje se reflete no meu trabalho, né? A ideia de você entender os usuários como eles são, mas ao mesmo tempo me faz entender que a visão de mundo que a gente tem aqui em São Paulo é diferente de quando eu conheci a galera que morava no Amazonas, é diferente do que conheci a galera que morava no sul do Brasil, é diferente quando você conhece alguém que mora fora do Brasil, em outros países, e cada país tem uma cultura muito diferente, alguma coisa muito diferente, e eu confesso que agora a minha vontade é cada vez mais conhecer o mundo para tentar entender como que a gente também é moldado por essas coisas. Então, eu acho que, na verdade, o que me constituiu foi essa coisa de entender que somos todos diferentes e que dentro dessas diferenças, cada um tem uma realidade, um ponto de mundo muito diverso. E isso faz com que as experiências de cada um, os sentimentos, os anseios, o que a pessoa consome, o que ela faz, por mais que exista sempre uma força muito grande querendo que todo mundo se pareça, esteja em caixinhas e tal, mas é muito complexo isso no planeta que a gente vive e das experiências que a gente tem. Então, um cara de periferia, ele não é a mesma pessoa que nasceu em São Paulo, talvez onde eu nasci, ou uma pessoa que nasceu talvez em um lugar muito melhor que o meu, e ele tem uma realidade totalmente diferente, e ele vai para o trabalho de uma forma diferente, ele tem que se deslocar muito, e talvez coisas que não fazem parte da realidade das pessoas, que as pessoas acabam não criando empatia, eu tento sempre conhecer, entender e saber cada vez mais sobre aquela realidade da pessoa, o que ela viu, o que ela não viu, o que ela sente, mas no intuito de respeitar essa diferença e de tentar me colocar também nesse lugar dela. Lógico, eu nunca vou conseguir ser igual a ela, ou ter a mesma experiência que ela, ou saber tudo que ela passou. Mas a partir do momento que eu tenho esse interesse, eu vou criando uma empatia nova para o mundo. E isso ajuda para eu produzir, para eu pensar, para eu escrever, para eu fazer diversas atividades que eu desenvolvo hoje. Muito bacana, uau, esse ponto que você colocou aí foi muito interessante, justamente esse ponto aí de reflexão que você teve, principalmente que te moldou na infância, né, essa mudança de uma capital, né, de uma megalópole para algo para o interior, mas não só, acho que muito interessante que você colocou, pontuou aqui, foi você não quis se moldar, né, ao ambiente, só você primeiro analisou tudo, investigou, conseguiu entender como que era, vamos falar, você entendeu a regra do jogo, e aí você conseguiu se encaixar ali, né, e fazer com que as pessoas se integrassem com você, isso é muito bacana. E aí, pontuando e encaixando isso, eu queria falar com você também sobre o início da sua carreira. Você falou aí, como você começou? Você ainda no interior mesmo? Você voltou para a capital? Não, foi no interior. Cara, foi muito engraçado. E aí eu acho que também entra um pouco no que a gente tem de experiência de sonhos, né, de vida. Eu sempre fui um cara bom de exatas, hoje não mais, hoje talvez eu não sei fazer uma conta simples, quando alguém vai dividir um redondo pra cima e tá tudo certo, uma conta do bar ou alguma coisa assim. Mas eu, na época de escola, eu era um cara bom, assim, de exatas, eu sempre tive um entendimento bom, uma visão espacial boa, tal.
E eu sonhava, eu tinha um sonho de talvez ir para uma área mais de exatas mesmo. Só que quando eu tava com 16 anos, 16 logo que começou, porque na minha época eu já não podia trabalhar antes disso, né? Eu tava terminando o terceiro colegial e meus pais acabaram me forçando. A gente também tinha já uma condição de vida não muito boa, né? Então já não dava para ter todos, vamos dizer assim, eu não tinha luxos, eu não tinha nada, apesar de ter uma vida muito confortável, de maneira nenhuma, tô dizendo que eu tive uma vida difícil. Mas se eu quisesse talvez poder ter uma certa independência e comprar o que eu quisesse, fazer o que eu quisesse, eu não poderia depender deles, eu precisaria trabalhar. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, eu arranjei um emprego numa emissora de TV super pequenininha, de uma cidade pequena do interior. E cara, ali foi um aprendizado gigantesco. Primeiro para aprender a lidar com pessoas, né, porque o mercado de trabalho já é um negócio diferente, no interior ainda é muito mais. E também onde eu pude me desenvolver algumas habilidades que eu já tinha. Então eu já sabia mexer com alguma coisa de computação gráfica, né, Photoshop e tal. E aí lá eu comecei a fazer isso profissionalmente, fui aprender a filmar, aprendi coisas sobre câmera, fotografia, e aprendi muita coisa de forma empírica mesmo. Daí foi estudando, foi com profissionais que eram muito bons nisso. E aí, com eles eu fui aprendendo, fui pegando, fui fazendo, isso foi me dando uma outra cara. E aí, quando eu fiz 17 anos, que eu fui prestar o vestibular, eu lembro de ficar assim. Eu estou em colégio de estado e tal, eu não tive um nível muito bom no primeiro vestibular que eu prestei. Eu decidi fazer um ano de cursinho, fiz um ano de cursinho, enquanto eu ainda trabalhava nessa emissora. E aí depois eu fui prestar de novo, eu tive uma... Foi bem um vestibular grande, eu fiquei numa lista de espera, em 32º, só que só rodou 4 pessoas, porque era um curso muito concorrido. E aí eu falei, cara, eu já tô trabalhando na área, tô fazendo isso, cara, para ganhar esses 32 lugares, talvez é uma coisa que eu vou precisar de um esforço muito grande. Vou tentar trabalhar um pouco com... Fazer um curso com isso que eu trabalho e depois ano que vem eu penso. E entrei num curso de comunicação social e acabei me apaixonando. Primeiro ano eu já estava trabalhando em agência, fui trabalhar com criação, fazia um monte de coisa legal. Tive trabalhos grandes dentro da cidade que eu estava, não era a cidade que eu morava, era uma cidade próxima. Então comecei a ver assim, os meus trabalhos colocados em algum lugar, né? Que isso que é muito legal, né? Você vê o seu trabalho aparecendo na cidade. Fazia muito comercial para TV e passava comercial assim na cidade, na região toda, tá? Isso foi me dando uma certa segurança, fui aprendendo, fui fazendo. E aí, quando eu terminei o curso, eu já tinha trabalhado numa outra agência, fazia trabalhos para São Paulo, fazia algumas coisas assim. E aí eu já estava grande para uma cidade do interior, e eu me deparei com aquela coisa, ou eu ia trabalhar em São Paulo, né, e tinha todo um... que acontece muito até hoje no mercado de comunicação, que você tem que se bancar por alguns anos até você conseguir fazer seu nome em São Paulo e conseguir ficar. E eu não tinha apoio, por mais que meus pais quisessem, né, na verdade, pudessem querer, e eu talvez não, eles não iam ter condição de me bancar o curso de vida em São Paulo e fazer. E aí eu ia ficar no interior mais ou menos daquele mesmo jeito. E eu tive a ajuda de uma amiga muito especial na minha vida, que ela fez um curso de graduação na USP, e ela falou, cara, você sempre tem esse jeito para estudar, para fazer, por que você não pensa em fazer um mestrado? Vamos pro mestrado. E aí eu comecei a frequentar algumas coisas com ela, fui como aluno especial, fui entendendo do meio acadêmico, a minha graduação não me preparou para o meio acadêmico. Então eu apoiei muito no começo, uma coisa que assim, que me puxou muito. Mas eu fui pegando o jeito, fui fazendo, no outro ano eu já consegui entrar como aluno de mestrado, defendi meu mestrado, e aí na época do mestrado rolou uma coisa muito interessante que foi dar aula. Porque no mestrado você precisa fazer isso. Eles têm esse viés de te ensinar a ser professor ali. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade.
E aí, quando eu cheguei ali pra dar aula, foi muito engraçado, porque numa segunda turma que eu tive, as pessoas me deram parabéns no dia dos professores, assim. Eu falei, nossa, eu tô fazendo um negócio que é divertido, que eu tô me dando super bem, que as pessoas estão me reconhecendo como professor. Até hoje é engraçado, foi minha primeira turma e eu escuto até hoje quando eles me mandam alguma coisa, alguém fala alguma coisa, eles me chamam de professor, né? Isso ficou marcado neles. E aí, logo que eu terminei o mestrado, eu consegui ingressar numa faculdade particular, fiquei por lá 8 anos. Nesse meio tempo, terminei meu doutorado, abri minha empresa, peguei um monte de cliente, fiz um monte de coisa. Mas eu sempre sentia que o fato de eu ainda também estar trabalhando com uma coisa que era minha, né, com a minha empresa, eu sempre sentia como se talvez faltasse essa experiência de trabalhar numa empresa grande, de fazer alguma coisa grande, né? E aí eu peguei e fui pra... Quando veio a pandemia, as coisas mudaram um pouco, ficaram um pouco diferentes. Eu acabei indo pra... Acabei desistindo de dar aula, já era coordenador e tal, não tinha também mais onde crescer. E aí eu voltei pro mercado, então acabei pegando meu portfólio, as coisas que eu tinha da empresa, tudo. E aí eu acabei logo em seguida entrando numa empresa, já entrei numa outra seguradora, não na que eu tô hoje. E, cara, foi assim, um aprendizado onde eu comecei a colocar em prática uma porrada de coisas que eu fui estudando durante todo esse período, que eu fui ensinando, que eu sabia, que eu fazia com clientes menores, vamos dizer assim. E aí eu simplesmente comecei a fazer isso com empresas grandes, empresas internacionais, né? Isso foi me dando um outro aprendizado. É lógico, a gente às vezes acha assim, então você já fazia bem ali, você vai fazer bem aqui. Não é muito bem assim. Você tem todo um aprendizado, uma forma de se portar, você tem que se adaptar ao meio. O meio profissional, o meio empresarial, ele é um meio que talvez ele cobra algumas coisas que o meio acadêmico não cobrava, enquanto o meio acadêmico cobra coisas que o meio profissional não cobra. Então é sempre uma adaptação. E aí o que você traz, né? O que você já tem de antes ajuda a somar, então nunca é um caminho tão difícil como se você tivesse começado do zero. Mas eu considero que ainda é um caminho que eu tô aprendendo muito e que, apesar de já colher bons frutos e ter bons resultados, mas eu ainda vejo que tem uma porrada de coisa ainda para aprender, para fazer. Não acho que terminou em nenhum dos pontos, nem no acadêmico, porque senão acaba nunca, você vai morrer, ainda vai ter coisa para fazer. Como também no profissional, eu vejo que ainda tenho muito a aprender, muito a crescer, muito a entregar também para o mundo, e ver, mostrar que dá para a gente fazer as coisas talvez de um outro jeito e trazer um pouco dos dois mundos para alguma coisa nova para o nosso planeta, que a gente faz. Que bacana, Ana. Eu vi aqui alguns pontos que você foi colocando dessa jornada aí, alguns pontos de inflexão, né? Então, do garoto ali que gostava de exatas e queria seguir, do nada foi se encontrado aí através de audiovisual e aprendendo a lidar com pessoas e gostou disso. É muito interessante esse ponto, começou a lidar. E realmente esses pontos, né, de você trabalhou em agência, ver isso, ver o seu trabalho, né, sendo apreciado por outros e, claro, né, evidenciado, é muito bacana, é muito legal. E aí, interessante aqui dos pontos que você falou que depois desse ponto de virada que você veio aqui para São Paulo, né, para a parte do mestrado e tudo mais, você acabou criando, né, você foi para a parte de dar aulas em faculdades, né, particulares, nesse ponto que você colocou, e também empresa própria. Empresa do quê? Você continuou no audiovisual, comunicação? Cara, ela começou como uma empresa... isso é uma coisa muito engraçada, né? Quando a gente abre uma empresa, a gente às vezes sonha com uma coisa, mas os clientes começam a aparecer, eles começam a ver que você tem um know-how com outras coisas, e a gente vai se adaptando e vai também entendendo um pouco do mercado. Eu sempre... cara, esse é um negócio que eu acho muito, muito louco do mundo, assim. A gente sempre acha que a gente vai ter controle sobre alguma coisa em algum momento. Então eu vou ter um controle da minha carreira, eu vou ter um controle da minha própria empresa, eu vou ter um controle das coisas que eu faço. E de verdade, você controla uma parte. Você tem todo um mundo que vai te levando e você tem que ir se adaptando. E se você também tentar ficar com aquilo daquele jeito, talvez você não faça. Na minha empresa eu tive alguns clientes muito legais, assim. A gente chegou a fazer exposições, então cheguei a trabalhar com instalações, cheguei a trabalhar com
com empresas do ramo agro, então até desde a parte toda de site que a gente pegou, montou, até uma parte que eles estavam montando de cursos, então eles tinham uma técnica muito própria, era uma empresa que tinha uma técnica muito própria, era uma multinacional da América Latina, e eles estavam começando a querer fazer cursos para ensinar pessoas, porque faltava pessoas capacitadas nisso. Então a gente começou a montar todas essas videoaulas, esses vídeos e essas coisas. E aí a minha experiência para entender do usuário, a minha experiência para também editar vídeo que veio lá de trás, ela funcionava. Hoje eu vejo que toda a minha experiência acadêmica na pesquisa, ela se reflete hoje quando eu vou pesquisar com o usuário, vou montar alguma coisa, então nada é novo, porque tudo alguma coisa eu já sei como bater metodologia, como olhar para ver se está certo, como entender se aquela metodologia vai encaixar para aquilo. Então eu vejo que, cara, as coisas vão se encaixando e nunca é um caminho pronto, assim. Eu acho que uma das coisas que a gente tem na nossa geração e que a gente precisa entender é que talvez até 2 gerações para trás, 3 gerações para trás, as pessoas elas seguiam caminhos que as outras pessoas já tinham trilhado. Então você ia ser, sei lá, um artesão, você ia sentar com outro artesão, aprender a fazer e você ia se tornar um artesão. Hoje, no mundo que a gente está, a minha profissão não existia na época dos meus pais. Então, talvez a parte acadêmica existia, mas a minha linha de pesquisa não existia naquela época. Então, sempre são caminhos novos que a gente vai trilhando, meio que picando mato ainda para fazer o caminho. E alguns caminhos você passa, alguns caminhos você consegue construir, deixar uma estrada para outras pessoas passarem. E alguns caminhos também eles funcionam uma vez só. Você vai trabalhar com aquilo e vai fazer aquilo em determinado momento, mas o mundo vai mudar completamente dali 4, 5 anos. E aí você vai ter que pensar em outras coisas. Algumas coisas vão ficar, algumas coisas não mudar. Mas talvez os meus filhos não vão trabalhar com a mesma coisa que eu ou você trabalha. Talvez seja uma coisa muito diferente. E o mercado de trabalho esteja muito diferente. Alan, um ponto que você colocou muito interessante aqui, justamente da sua empresa, né? Você usou muito dos recursos, né, e habilidades que você adquiriu na sua jornada, trabalhando com agência e tudo mais, e somados, né, conforme os projetos iam chegando, você conseguiu somar também com sua parte acadêmica, né? Você uniu esses 2 mundos, a teoria e a prática que a gente coloca aqui, e sempre tem essa grande discussão. E aí, um dos pontos, o que você acha que realmente foi um divisor que te ajudou muito nessa jornada? Porque você poderia, pelo que eu vi assim, você poderia simplesmente fazer o formato padrão de uma agência, né? Eu faço a parte mídia, eu faço a parte sites, eu faço gestão, se naquela época não tinha da parte de redes sociais ou marketing digital, vai depender muito do que você trabalhar, você podia seguir por aí, mas conforme foi chegando os clientes, conforme vão te apresentando desafios, você poderia simplesmente falar assim, não é o que a gente faz, não está dentro do nosso escopo, posso te indicar alguém, mas você conseguiu colocar isso e ter mais opções para você. Quais pontos essenciais aí que você olha como profissional, né, como dono de uma empresa própria aí, que você possa trazer aí, buscar essa sua trajetória e, claro, dar como dicas para as pessoas? Cara, eu vou usar de exemplo um ponto que eu acho que foi um ponto muito interessante que eu consegui ter. Sabe quando você tem aquela ideia de milhão, assim, que eu não ganhei nada, mas que eu vi que eu estava preparado para o mundo um pouco antes de acontecer alguma coisa? Quando eu abri a empresa, eu comecei a perceber que, principalmente no interior, os projetos eles são muito diversos, as necessidades são muito diversas, e talvez eu investir em profissionais bons para aquele momento, para estarem junto comigo ali, talvez eu não teria habilidade ou utilidade para eles depois do tempo. E então eu fui, e aí vou trazer alguma experiência acadêmica. Como eu trabalhei, a minha parte acadêmica ela tem muito a ver com comunicação, com marketing, com gestão de negócios. Então essa questão de você olhar para o mundo e tentar entender esses nuances sempre foi um ponto muito positivo para mim. E eu comecei a perceber que existiam diversos profissionais que eles ansiavam por também serem empreendedores, por também estarem com o próprio controle do seu trabalho ali, né?
Então, eles poderiam prestar um serviço para mim, mas amanhã eles podiam prestar um serviço para outro, e talvez a necessidade que eles tivessem ali, talvez não seria a necessidade que eu tinha aqui e tal. E eu montei um processo onde a gente, vamos dizer assim, todo mundo era dono do seu próprio nariz, e eu só meio que coordenava os projetos para a gente passar para diversas pessoas, e essas pessoas trabalhavam da casa delas, no horário que elas queriam, a gestão delas que eu fazia era já uma gestão ágil, onde, a gente tem nessas 2 semanas que entregar isso aqui, se você quiser fazer no último dia, se você quiser fazer no primeiro, não me interessa, não sou eu que vou ficar fazendo o microgerenciamento de você. Já era uma coisa que eu estava estudando muito nessa época, sobre essa questão até mesmo de coordenar demandas e tal. E aí, quando veio a pandemia, cara, isso foi maravilhoso, porque o que aconteceu? Primeiro que alguns projetos acabaram morrendo, então eu precisei encerrar algumas coisas, e aí essas pessoas, elas já sabiam que elas não tinham nenhuma própria obrigação comigo, e elas também encerraram algumas coisas comigo, porque elas queriam acabar fazendo outra coisa, ou acabaram migrando para outros lugares, então teve toda essa bagunça. Mas também, quando a gente foi continuando, existia também o projeto de que a pessoa podia trabalhar de onde ela estivesse. Então a gente já estava preparado, enquanto todo mundo começou a bater a cabeça como ia continuar trabalhando durante a pandemia, né, e tal, a gente já estava com tudo pronto ali para continuar trabalhando dos próprios lugares que a gente tinha, dos home office que a gente já tinha feito, das estruturas que a gente tinha, e a gente conseguiu manter algumas entregas e manter alguns projetos por conta disso. Isso depois foi o que acabou virando o mundo, né? Que hoje todo mundo tem um computador para trabalhar de qualquer lugar, né? E então eu estava preparado com isso já desde 2019. Quando veio 2020, estava pronto, né? Então não foi uma adaptação, a gente já sabia como trabalhar. E, cara, a gente conseguiu fazer muita coisa durante todo esse processo, durante todas essas coisas. Conseguimos pegar muitos trabalhos mesmo durante a pandemia, e cara, quando começou todo mundo, a faculdade começou a cortar aula, tudo tal, eu consegui me manter por conta disso, então cara, agradeço a minha empresa 1 bilhão de vezes, e outras pessoas também conseguiram se manter por conta disso, mas foi muito dessa questão de você estar pronto para se adaptar, né, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa olhar, e eu acho que assim, que de verdade sempre é um pé que nunca morreu, assim, a empresa continua ali, hoje a gente não tem mais nenhum tipo de serviço e tal, mas ela é um lugar que se eu precisar eu sei que eu posso me apoiar de novo. Hoje eu queria ter essa experiência de empresas maiores, de trabalhar com empresas grandes, de conhecer esse mercado, porque até também uma coisa muito interessante de uma empresa grande é que ela tem uma vida própria, né, então por mais que você planeje, por mais que você faz, por mais que você tenta controlar, ali também tem uma própria estrutura de máquina que gira, e quando você vai passando por empresas diversas, com tamanhos diferentes, com estruturas diferentes, você também vai entendendo essa dinâmica e entendendo que essas coisas também vão se construindo. Tem a própria cultura da empresa, tem uma porrada de coisa que tá ali junto para, vamos dizer assim, construir esse discurso do trabalho, né? Não é só você tentando forçar alguma coisa que você não consegue. 2 pontos aqui, que consegui mimetizar um pouquinho do que você falou, Alan. O primeiro ponto é essa questão de você conseguir enxergar algumas tendências do que viria, né? Você falou assim, aconteceu a pandemia, aconteceu alguns casos que você conseguia projetar, gerenciar, e até mesmo a questão da gestão ágil, porque você falou, você já estava preparado antes de algo acontecer. Essa questão de enxergar tendências. Você fala que talvez o que te ajudou muito foi essa a questão do seu mundo acadêmico, da onde você veio, de você pegar para ali, ou talvez é uma questão de habilidade de alguém que é mais curioso, que busca mais lá, porque era algo que a gente conseguiu entender durante a pandemia, que foi muita coisa que foi acelerada, né? Algumas, por exemplo, o trabalho de forma virtual, remoto, foi acelerado e foi colocado à prova no meio da pandemia, né? Então, muitas vezes a empresa sabia se realmente ia funcionar ou não, era difícil. E aí, como você conseguiu, você coloca esse ponto, foi da sua experiência, da sua expertise, do que você aprendeu no mundo acadêmico, ou realmente a curiosidade de você como profissional? Cara, nunca é uma coisa só. Então, se a minha resposta tivesse que ser, são as duas coisas. Mas eu acho que o ponto principal é
O... Quando você vai fazer uma análise mercadológica, você talvez pode cair do problema de encontrar os caminhos que as pessoas já fizeram. Se eu pegar 2019, eu ia falar assim, cara, as empresas estavam começando a testar um dia ou dois em casa, o resto dos dias no escritório, estavam vendo como que isso funcionava, muita empresa não conseguia fazer. Na época eu estava trabalhando com uma empresa que era de São Paulo e eu trabalhava em Ribeirão, e a cada 3 meses, 4 meses, eu tinha que ir para São Paulo numa reunião presencial, onde a empresa ela era obrigada a pagar meu deslocamento, minha estadia no dia e depois o meu deslocamento de volta. E eu já olhava isso e eu não conseguia entender. Então talvez não é só uma curiosidade, mas aquela coisa de você também não se conformar com o mundo. Você fala assim, cara, por que eles estão fazendo isso e não estão fazendo alguma coisa que eu posso talvez participar online? Porque talvez a gente não pode todo mundo participar online e eles estão gastando, se contasse eu e os outros 10, 12 profissionais que eles pagavam, por reunião, dava um gasto de 20 mil reais. Eu achava esse um valor exagerado para uma coisa que você podia resolver por computador. Então eu já tinha esse desconforto de ver algumas experiências. Eu até entendo por que eles faziam isso, porque algumas estruturas, no caso deles o Mac, obrigava também isso a acontecer. Mas era aquela coisa assim que o mundo parece que não está funcionando, que não está interessante. Quando eu fui abrir a minha própria empresa, eu pensei assim, cara, ok, eu vou ter um custo de local, eu vou ter um custo com funcionário, né? Que a ideia sempre foi pagar essas pessoas. E a ideia nunca foi também falar assim, eu vou pagar o mínimo possível. Não, eu sempre tentar ser o mais justo possível. Mas essas pessoas, elas podiam ganhar mais. Talvez eu economizaria se eu tivesse contratado elas. Eu acho que talvez é melhor colocar assim. Porque eu iria pagar para elas um salário básico da cidade e talvez em 2 projetos que a gente fazia por mês eu pagava muito mais que isso. Mas a minha ideia sempre foi assim, cara, a questão não é eu centralizar o dinheiro, ganhar em cima deles, tá? Eu acho que é a gente ver o valor do trabalho, eles entenderem que eles podem fazer isso hoje e amanhã eles podem pegar outra coisa, que eles não têm nenhuma obrigação comigo, assim como eu não tenho com eles. E a gente também não precisa ter esse local físico, vamos dizer assim. Porque isso também é um gasto, alguma coisa que a hora que eu colocava tudo isso no papel, a gente teria que conseguir cobrar muito mais os clientes, e não era o foco. O foco eram clientes menores, clientes que estavam começando, clientes que talvez estavam passando por um problema, e que eles tinham um investimento menor para fazer. Os caras grandes já tem outras empresas que pegavam, então a minha ideia era conseguir focar nisso. Mas isso é muito uma leitura de mercado que eu fazia, também não se conformando muito com é o status quo das coisas. Então, todo mundo faz isso, eu não conseguia me conformar. Hoje, quando eu falo da questão, uma pessoa voltar ao trabalho presencial, a gente vê um discurso muito forte nas empresas que eles querem que volte. E eu não falo assim, porque eu moro no interior, talvez eu poderia morar lá, isso é o de menos. Mas eu fico pensando naquela pessoa que mora muito longe de São Paulo, que ele demora talvez o mesmo tempo que eu demoro às vezes para ir do interior para lá. E essa pessoa... Se a gente for falar de São Paulo, se a gente for falar de São Paulo, qualquer deslocamento aqui é 2 horas, 1h30, então realmente é longo. Será que isso é o que eu quero? E aí eu começo da onde vem a inquietação? Não sou eu que detenho esse poder, não sou eu que faço isso. Mas, cara, se eu fosse um tomador de decisão de uma empresa grande, talvez eu tava pensando em oferecer o full home office, oferecer talvez pro cara ir um dia só no escritório, ou qualquer coisa assim, como um diferencial de mercado para manter o profissional. Então, mas existe um monte de coisa por trás que a gente até sabe, né? Do porquê também eles querem que volte. Mas tem essa coisa do que você pode oferecer para essa pessoa. E hoje a gente está falando de um mercado que é globalizado. Você consegue controlar o discurso, talvez se junta 10, 20, 30, 100 empresários de São Paulo e fala, vamos todo mundo voltar e acabou. Só que quando você pega, por exemplo, a minha área, que é uma área de TI, você já começa a ver muita gente que mora aqui e trabalha para fora. E essa pessoa que trabalha para fora, ela ganha muito mais, um valor muito maior, e ela pode trabalhar na casa dela. Então você começa a perder profissionais muito, muito bons, profissionais muito, às vezes, estratégicos que você tem,
por uma besteira que você talvez está ganhando em outro lugar, mas você não está pensando no todo, né? E eu acho que talvez existe muito isso. E é muito difícil, porque também eu confesso que às vezes também as pessoas elas olham quando eu começo a enxergar esse todo e elas também não entendem, né? Então parece que eu tô maluco ali, eu tô pensando alguma coisa, mas eu já entendi pela minha própria experiência que o todo também é importante. Então você tem que olhar o micro, o macro e o todo, assim, para você conseguir elaborar estratégias de como estratégias a longo prazo. Porque às vezes também eu acho que o maior problema são as estratégias míopes que a gente costuma ver por aí. E estratégia míope, ela funciona, mas a curto prazo. Então acho isso um ponto interessante também da gente pensar. Você levantou a bola aí, né? Deixa eu rebater, então. Um dos pontos que você colocou aí é justamente a questão do tipo de trabalho, né? As modalidades que nós temos visto. A gente viu a aceleração da modalidade virtual aí devido à pandemia, e agora que praticamente já passou, tem essa levantar a bandeira, né, sobre a questão do trabalho presencial e tudo mais. Um dos pontos que você colocou, e realmente era muito interessante, que realmente já tinha um movimento, né, de home office, né, um dia ou outro, que parecia muito com um benefício do que uma modalidade de trabalho, né, se a gente for colocar assim. E aí, baseado em sua experiência, que você já começou a trabalhar isso como empreendedor e tudo mais, já pensando nessa questão da metodologia ágil, e até mesmo antes da pandemia, antes de todo mundo estar fazendo isso, você acha que qual é para você, tá? E aí você coloca, talvez, se é um segmento específico ou não, qual a modalidade você acha funcional e eficiente? Você acha que é remota, híbrida ou totalmente presencial? E outra, isso funciona, nesse caso, para todos os segmentos ou para algum segmento específico só é possível? Cara, eu sempre acho que essa é uma resposta complexa da gente dar. Eu posso dar a minha opinião pelas empresas que eu trabalhei e pelo que eu faço. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ir pro escritório. Se eu morasse na mesma cidade, talvez eu iria todo dia. E hoje eu me desloco muito, eu faço um caminho longo para ir, mas eu gosto de estar no escritório. Não é alguma coisa que eu falo assim, não, vamos acabar com o escritório. Também não é essa. Cara, quando eu tô no escritório existem trocas que são bacanas, você consegue fazer movimentar algumas coisas quando você tá ali. Só que em compensação, quando eu tenho entregas, e quando as minhas entregas elas precisam de concentração e de velocidade, eu prefiro mil vezes estar em casa. E isso é a realidade do Alan, eu não tô dizendo que é a realidade de todo mundo, ok? Então, se fosse chutar, eu chutaria um modelo híbrido, cada um escolhe o que quer fazer. Talvez nesse modelo todo mundo ia querer ficar em casa, talvez isso também não é o ideal. Mas eu sempre acho que a gente aqui, e talvez é uma cultura brasileira, eu não tive a experiência de trabalhar para fora, mas às vezes eu já vi alguns reflexos com alguns conhecidos que estão fora, que lá as coisas já não são tão mais, não existe o microgerenciamento, né? Aqui, por mais que existe um discurso que também não tem, ainda tem alguma coisa muito forte do cara falar assim, eu quero saber se meu funcionário tá trabalhando, se ele tá fazendo, se ele não tá no celular e tal. E eu sempre fico pensando que, cara, ninguém é uma máquina que trabalha 8 horas por dia totalmente concentrado. Tem a hora do café no escritório, tem a hora do cigarro, tem a hora do almoço, que às vezes a pessoa demora um pouco para voltar. E então eu acho que as horas de trabalho é uma coisa que a gente precisava repensar. Eu sempre imagino que o modelo que você vai do seu tempo para conseguir receber o salário é um modelo que no futuro a gente vai achar isso muito engraçado, assim. Vai ser tipo quando a gente olhava para trás e falava como que as pessoas achavam que o carro era uma carroça maluca que ninguém ia andar, né? Existe esse discurso, eu não sei quanto que é verdade, mas falava, quando a primeira pessoa viu o carro, falava, como que eu vou andar numa carroça sem cavalo? Eu não confio, né? Então eu fico sempre pensando nisso, né? Que o próprio vender a sua hora de trabalho para você ter é uma coisa que não funciona para nenhum dos dois lados. Agora, você vender as suas entregas, você fazer entregas melhores, você talvez em certos momentos da sua vida você tentar entregar mais para receber mais, porque você precisa de mais dinheiro. Em outros momentos da sua vida você equilibrar mais,
e falar assim, olha, eu posso fazer as entregas dessa maneira, vou receber tanto, e eu vou ter o restante do dia, ou sei lá, vou trabalhar que nem um maluco 3 dias na semana, e os outros 2 dias da semana eu vou passear. Cara, a gente poderia ter essa liberdade, as coisas poderiam ser mensuradas de outra forma, mas parece que a gente ainda não está preparado para isso, sabe? Parece que a gente ainda precisa ter um trabalho onde você cumpre o horário e faz alguma coisa. E a gente, até mesmo como cultura, eu falo isso até mesmo por mim, não tô dizendo que eu sou diferente, não. Mas é muito mais cômodo para mim como pessoa, e eu vi isso nessas várias coisas que eu já fiz na minha vida, que quando eu estava empreendendo, eu não tinha freio. Então, assim, eu cheguei a ter problemas de saúde, eu cheguei a ficar muito cansado, porque eu estava sempre trabalhando, assim. Então eu podia trabalhar, eu podia fazer mais alguma coisa, podia pegar mais um cliente, e eu estava sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. No primeiro ano da empresa, eu acho que assim, nos primeiros 6 meses, eu cheguei a trabalhar de domingo a domingo por durante meses, assim, até a hora que eu quase parei. E aí hoje eu já me vejo num modelo onde eu folgo, eu ter trabalho no horário quando termina, nem é bacana você fazer hora extra, isso não é uma coisa que a gente tenta fazer e tal. Então eu preciso me concentrar, o meu horário de trabalho tá aí, quando acaba é ótimo, eu posso me dedicar a outros projetos e a outras coisas. Mas mesmo assim eu ainda acho que isso é muito mais de uma cultura imposta, de uma forma que eu aprendi a viver, do que necessariamente alguma coisa que é a regra, entendeu? O ponto que você colocou aqui é muito interessante, acho que é um insight, e eu acho que concordo contigo nesse ponto, né? Esse modelo híbrido, né? Mas quando a gente fala modelo híbrido, não é justamente algo engessado, que é um modelo híbrido para a empresa, mas é talvez um modelo híbrido pensado para cada tipo de área, para cada pessoa, né? É uma pegada mais personalizada desse modelo. Porque muitas vezes eu posso trabalhar muito bem, dependendo da minha área, preciso de mais concentração, talvez na minha casa, e de forma que eu consiga concentrar, falando ali na parte de reuniões online, eu consigo me concentrar e ter mais eficiência no meu trabalho, na minha entrega. Mas tem outras pessoas que precisam de contato, precisam de conversa, precisam de elaborar. Então, aí tem o caso também, se a gente usar São Paulo como exemplo, quando você tá a semana inteira, de segunda a sexta, com 2 horas de deslocamento, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 1 hora para voltar, na quinta-feira você tá acabado, na sexta-feira você já não tem mais condição. O seu final de semana não vira um final de semana de prazer. Ele vira um final de semana onde você descansa. E como se um descanso fosse uma, vamos dizer assim, uma troca e não necessariamente algo que é necessário. E aí depois de 1 ano, 2, você fazendo isso, você já não entrega do mesmo jeito. Você já não faz do mesmo jeito. Quando você tá em casa, você acorda no seu horário, você toma um café, você começa a trabalhar muito mais tranquilo, você para, a hora que você para, você pode se dedicar para as outras coisas. Então eu também percebo que às vezes, assim, sexta-feira eu ainda tenho gás. Sexta-feira às vezes eu entreguei muito. Talvez no modelo presencial, como eu já trabalhei algumas vezes, não teria todo esse gás, entendeu? Então eu acho que é muito essa maturidade, tanto das pessoas como também das empresas, de entender isso. E aí que eu falo da visão míope. Se você tem a visão míope, você quer controlar o cara, e quer o cara lá os 5 dias da semana, que ele saia, sei lá, de onde ele mora, para ele ir até a empresa todo dia. Na sexta-feira, o cara, ele tá apagado, aí você fala, tudo bem, eu vou deixar ele trabalhar menos ou entregar menos, porque eu sei que sexta-feira ele não vai render. Pô, será que não tem alguma coisa errada nisso? Será que a gente não pode pensar mais longe? Esse ponto da visão míope é muito interessante que você colocar, realmente é isso, né? E aí você colocou os outros pontos, que é justamente analisar o cenário, né? Muitas vezes ele coloca com pressupostos, ou principalmente modelos de trabalho que ele já tinha feito, e fala assim, é assim que funciona, é dessa forma que funcionou até aqui, e realmente vai funcionar daqui em diante. E é justamente esse ponto que você levantou, é analisar cenários, né? O que vem pela frente. Será que o que te trouxe até aqui vai te conduzir daqui para frente? Então esse ponto é muito interessante. E se você está aí gostando dessa conversa, se ela está te inspirando, se ela repercutiu de alguma forma em você, eu vou te convidar ao famoso Triplo C, né? Curte, comenta e compartilha. E curte aí, né? Porque não te custa nada, né? Compartilha, porque eu sei que já tem alguém em mente aí que você quer mandar esse episódio aí. E claro, comenta, porque eu quero saber o que você acha. E claro, se inscreva aqui no canal. E outra, se você quiser saber dos próximos episódios, ativa o sininho. Vamos voltar lá.
Tem mais uma perguntinha aí pro Alan. Esse ponto, um dos pontos que você colocou, que é muito interessante quando você criou a sua empresa, e você começou a analisar os cenários e os projetos e entregas, que realmente é aquele momento do local onde você estava, né, que você podia entregar ali, você analisou e falou, é melhor eu conseguir contratar pessoas para cada área que consiga entregar e contribuir para que a entrega do projeto seja mais eficiente. Você acha que é interessante, até porque você entrou nesse meio acadêmico e a parte agora, a parte profissional e corporativa, como profissional, nós devemos ficar mais focado em nos especializar ou algo mais generalista? Cara, isso vai depender muito do seu foco, tá? Eu acho que um ponto interessante para se pensar é que eu já fui gestor, e aí como gestor uma ideia mais generalista funciona muito bem. E hoje eu tô tentando cada vez mais me especializar para conseguir ser um especialista na minha área. Assim. Não vou dizer que é um caminho que já está trilhado, possivelmente não, mas é uma coisa que cada vez mais eu tento estar me especializando para ser uma pessoa especialista. Quando você está gerindo pessoas, quando você está sendo um gestor, você não precisa ter o conhecimento técnico, você só precisa saber como encaixar as pecinhas da máquina para a máquina funcionar. E eu acho talvez um ponto interessante daquilo que eu falei, da questão mesmo de contratar as pessoas dessa maneira mais, não como um contrato, né, mas como um trabalho por demanda e tal, é porque até mesmo quando eu fui gestor dentro de uma empresa com uma equipe, eu sempre me preocupei muito em ser extremamente transparente com as pessoas. Então, a minha gestão nunca foi uma gestão que eu controlei alguma coisa, tinha informação, e as pessoas não sabiam. Então, tudo que eu sabia, ou tudo que eu imaginava, ou tudo que eu achava, todo mundo estava sabendo. E da mesma forma, quando eu estava analisando a empresa, eu sabia que os projetos eram projetos. Eles não eram alguma coisa que ia ter uma durabilidade maior. E eu nunca me iludibriei, vamos dizer assim, dizendo, não, isso aí vai crescer, vai fazer. Eu sempre sonhei, eu gosto de uma frase do Star Wars, até que na série da Ashoka, que é, espere o melhor e esteja preparado para o pior, sabe? Então eu sempre ia fazer assim, cara, você pode ter 2 trabalhos esse mês, vou tentar fazer, sempre que você estiver me entregando, a gente vai tentar até pegar mais e fazer mais. Cara, tá aqui, o quanto eu tô cobrando do cliente, isso tanto é seu, isso tanto é meu, isso tanto é do outro. Eu sempre fui muito aberto com os orçamentos, então sempre as pessoas elas tinham acesso, todo mundo que trabalhava comigo fazia. E como gestor, cara, empresa grande principalmente, que eu fui gestor, apesar de ser meio acadêmico, mas era uma empresa grande, você tem mudanças, alinhamentos e informações a todo momento diferentes. E eu sempre fui muito transparente com as pessoas e aproveitava essa minha capacidade, vamos dizer assim, de conseguir analisar o todo, até para chegar para algumas pessoas e falar para elas, olha, o que você está pensando na sua carreira? Você tá pensando nisso na sua carreira agora? Cara, pensa que talvez você não vai ter aula no que vem, porque a tua aula em específico, eu acho que é um módulo que a hora que eles puderem jogar para online, vai virar online, então... Cara, não confia que aqui você vai ter aula. Então, se você precisar pegar uma aula em outro lugar, se você precisar pegar uma aula em outro curso, se você quiser fazer alguma outra coisa da sua vida, fica à vontade, porque eu tô vendo que isso pode acontecer. Se não acontecer, é ótimo, mas eu quero deixar você dentro disso. Cara, e isso eu acho que foram devolutivas que eu tive depois que eu encerrei esse meu processo de gerência, que elas foram muito bacanas, porque até hoje, quando eu converso com essas pessoas que eu fiz a gestão, elas me devolvem, tanto na empresa, quanto nessa empresa que eu trabalhei, na minha empresa, nessa outra empresa, elas me devolvem o quanto eu sempre fui muito bom e transparente, ajudei elas com coisas que elas talvez não pensavam. Eu sempre lembro de um exemplo, um amigo meu, assim, considero ele como um amigo hoje, foi na época que eu trabalhava na minha equipe, a gente se fala de vez em quando, e ele tava tendo uma pressão muito forte para que ele fizesse um mestrado. Ele não tinha um mestrado, tinha só uma especialização. E aí ele veio me consultar para saber o que ele poderia fazer, ou como que ele poderia fazer isso e tal. E eu falei para ele assim, cara, vou ser bem sincero. Então, na conversa eu falei, olha, como seu gestor, eu preciso que você faça um mestrado, porque pode ser uma hora eu não vou conseguir manter você aqui
por conta disso. Agora, como seu amigo, vamos dizer assim, você tá com 2 filhos pequenos, você trabalha durante o dia, você dá aula à noite, você vai perder a melhor fase deles. Entendeu? Então eu falei assim, eu no seu lugar, não sei o que eu faria, mas eu queria que você tivesse esses 2 cenários em vista para não perder isso de forma nenhuma e não dizer lá na frente que ninguém nunca te deu esse toque, que talvez você vai perder os melhores anos dos seus filhos. Cara, o que ele fez depois, o que ele levou disso, não é minha obrigação. Mas a minha obrigação, eu acho que é ter essa visão mais macro ali e pensar, tá? Eu sempre acho que se você ser um generalista, né? E eu, talvez por estar em outros lugares e fazer muitas coisas da minha vida, eu tenho esse perfil mais generalista. Mas eu não sei até que ponto que eu gostaria hoje de ser gestor novamente. Assim, uma coisa que não passa muito pela minha cabeça. Talvez, se eu precisar reativar minha empresa e fazer, eu vou ter que acabar fazendo isso. Não é... Ser um gestor não é uma coisa fácil. E hoje, eu, graças a Deus, tenho 2 gestores maravilhosos na empresa que eu trabalho. E eu tô aprendendo muito com eles, coisas que eu não tinha essa noção, não tinha essa visão. E eu vejo assim, cara, se eu precisar fazer isso, eu já sei como fazer, já sei como me especializar nisso, já sei como olhar de novo, já sei como ser um gestor melhor do que eu fui. Não tô dizendo que eu fui bom, mas assim, já sei como ser melhor porque tô tendo outras experiências. Mas eu vejo que se você quer uma carreira mais específica, se você é uma pessoa que, vamos dizer assim, não gosta tanto de ter essa responsabilidade, porque você ser um gestor não é só você fazer também a máquina rodar, é você ter uma responsabilidade com a vida dessas pessoas. Então, se você contrata, se você manda embora, se a pessoa está performando bem, se a pessoa está performando mal, como você pode fazer essa pessoa performar melhor. Cara, eu confesso para você que as piores coisas da minha vida foi quando eu precisei mandar alguém embora e não era alguma coisa que eu gostava de fazer, fazia parte do processo, fazia parte de tudo, mas não era alguma coisa que eu gostava de fazer. Então eu também sempre tive isso de que talvez é uma coisa que eu sei fazer, como eu sei fazer algumas outras coisas da minha vida, tá? Mas não necessariamente é o que eu quero fazer. Então hoje eu busco uma especialização e para isso vai 2 caminhos. Cada vez aprender mais, cada vez saber mais, estudar mais e estar mais focado. E do outro caminho é tá trabalhando, tá aprendendo, tá escutando, tá ali tentando entender e ser um pouquinho melhor do que eu era ontem, um pouquinho melhor do que eu era anteontem, e de pouquinho em pouquinho eu, uma hora, consegui me tornar um especialista em determinado assunto, e talvez na hora que eu for um especialista, eu não vou ser a pessoa que não fala assim, agora eu estou pronto pro mundo. Talvez eu vou querer me especializar em alguma outra coisa. Também não é nenhum problema. Eu só acho que é legal também você ter uma consistência e ter um caminho até para a tua própria carreira, né? Você conseguir construir, então, a sua sonhada marca pessoal, que eu acho que é o motivo principal que nós estamos aqui hoje, né? Muito bacana. Eu acho que quando a gente colocar aí na mesa entre ser generalista ou especialista, né, vai depender muito do ciclo, né, que você está trabalhando nesse momento, né? Se você já está nesse ciclo aí de você querer gerir, se está no ciclo de você querer se especializar, como você falou, você se especializa em algo, mas em algum momento você pode estar se especializando em outro. Então, isso é interessante e, claro, levantando todos esses conhecimentos, as curiosidades e tudo que você vai se especializando e vai trilhando na sua jornada, você tem que pensar justamente aí, o que você quer, né? Qual é a sua trajetória aí de carreira, né? Da onde você quer e como você quer desenvolver tudo isso. E aí, levando para esse ponto aí, Alan, eu queria falar com você, o que você acha, quais são os valores aí que guiam aí tanto você na vida pessoal quanto profissional aí, que aí se refletem muito na sua marca pessoal. E aí, desde quando você foi na área acadêmica como gestor, ou até mesmo agora como especialista e trabalhando em empresas aí voltado para essa. Cara, eu tenho algumas coisas que são assim os meus nortes, que isso nunca vai sair. E até mesmo quando isso pode ser um problema, eu não consigo enxergar como um problema. Que é ser sempre transparente. Eu não sou uma pessoa que consegue esconder ou mentir ou omitir, assim.
eu sou muito... Eu sou aquela pessoa que entra no Uber, sai, fala, tchau, José, tudo bom pros seus filhos, espero que eles passem na faculdade, saca? Assim, eu fico muito amigo de todo mundo muito rápido, assim, e isso porque também eu acabo me abrindo muito fácil. Então eu não sou uma pessoa que vou ter uma informação secreta e ficar, e nem quero ser, acho que esse não é... Não. Tento sempre ser o mais transparente possível com as pessoas que estão à minha volta, mesmo com tudo que pode acontecer, eu nunca tento esconder nada delas e o que eu tô sentindo, o que eu tô fazendo, tá? Porque eu quero que essas pessoas, elas também se sintam à vontade. Eu sei que elas podem ou não fazer isso não é do meu controle, mas que elas se sintam à vontade também de não esconder nada de mim, no que elas estão pensando, no que elas estão fazendo. Eu sempre gosto de ter abertura. Confesso que esse sempre é um ponto a se melhorar na minha carreira, até porque também, por ser uma pessoa positiva, que fala bem, que faz, às vezes você tira esse espaço das outras pessoas, né? Então eu também isso é uma coisa que é muito legal de estar em equipes, não estar mais gerenciando, porque também eu tô tendo que aprender isso. Então é uma coisa que enquanto eu estava como gestor, enquanto eu fui crescendo, era uma habilidade que funcionava muito bem. Eu era a última voz, eu era a pessoa que falava, fazia. Não que eu não escutava, mas a minha posição funcionava. E agora, como eu não sou mais gestor, eu respondo a gestores, eu estou em equipes diversas e tal, às vezes isso é uma coisa que não funciona tão bem ali. Então também tem que entender. E eu acho que talvez o segundo ponto principal, né, é a questão de você sempre ser curioso. Cara, se tem uma coisa que eu sei, é que eu não sei nada, é que eu vou tentar aprender uma coisa nova amanhã. E, cara, eu tenho um amigo que ele brinca comigo, ele fala que talvez sabe quando pessoas colecionam cartas de jogo e tal, eu talvez vou colecionar diplomas, porque agora eu tô pensando em fazer alguma outra coisa, eu fico tentando ler o mundo para ver como que o mundo tá, tô fazendo uma porrada de cursos aqui por fora, tô tentando aprender agora desse mundo novo da inteligência artificial. E aí não é só ler o que as pessoas estão fazendo. Eu ultimamente ando lendo uma porrada de coisa sobre como funciona uma rede neural, como que você constrói, como que você faz. E aí eu voltei até a fazer o curso de matemática, porque eu sei que isso vai ser importante, porque você precisa entender para montar o cálculo para fazer. Fuja um pouco de programação, mas eu sei que eu preciso aprender isso algum dia da minha vida. Então fico ali às vezes brincando, gosto de ter um Linux instalado e tentar fazer algumas coisas de vez em quando. Gostaria muito que meu dia tivesse 60 horas para eu conseguir dar conta de fazer tudo isso. Mas é sempre essa coisa de estar tentando curiosar sobre o mundo. E acho que um ponto também principal, mas aí é uma coisa não para minha carreira, mas uma coisa para o Alan, que acaba ajudando, é também não ficar só curiosando sobre trabalho, né? Então você ficar pensando em trabalho e o que vai fazer a cada coisa. Ultimamente também eu ando curiosando sobre coisas da vida. Então, como as pessoas aprendem? Como que a criança começa a aprender algumas coisas, né? A gente está pensando em ter um filho agora dentro em breve, talvez pro ano que vem. Então eu começo a querer entender um pouco mais até de como funciona o aprendizado, como que a criança ela começa a olhar o mundo e ela vai vendo. Então eu acho que ter esse olho e entender essas coisas do próprio cotidiano fazem com que você entenda o mundo à sua volta. Então entender também, ultimamente a gente está passando por a velhice de algumas pessoas da família. Então também entender esse processo da velhice, da morte, de como as coisas funcionam, que são temas também que passam por a nossa vida e a gente às vezes também evita, mas o fato da gente curiosar e tentar entender sobre também traz um ensinamento para a gente que a gente consegue levar para outros lados. Então acho que esse é um ponto fundamental, você ser curioso sobre tudo. Assim. E ultimamente eu tô pegando um ponto que era como a gente aprendia antigamente, tá um livro bem bacana, que é um livro que mostra como as pessoas foram aprendendo durante os anos, como funcionava uma escola na época medieval, como funcionava uma escola lá atrás. Um livro demais, inclusive, bem legal. Depois posso até pegar o nome para a gente passar para o pessoal. E
existe uma forma que antigamente você tinha um mentor, e esse cara vivia com o mentor, né? Então, uma criança, sei lá, de 12 anos ia com esse mentor, e aprendia as coisas do mundo não numa ordem síncrona, mas hoje vai ter, vou dar um exemplo agora, semana que vem a gente tem o eclipse. Então, cara, a gente vai ter um evento como o eclipse, vou tentar aprender tudo que eu posso sobre o eclipse para fazer e tal. A gente vai precisar fazer uma viagem para uma área que vai estar nevando muito. Cara, tô tentando aprender tudo sobre aquele lugar. A gente outro dia foi viajar aqui perto, a gente foi para visitar um conhecido meu. Cara, toda aquela história do lugar eu tento saber e tento conhecer. Nasci em São Paulo, né? Hoje trabalho em São Paulo, então vou muito para lá. Moro numa cidade interior que é São Carlos, então eu também vou colecionando coisas sobre a história dos lugares que eu morei, que eu moro, sabe? Então também eu tento fazer essa construção não síncrona de vários conhecimentos que me ajudam, sei lá, tá aqui, mas me ajudam a ter um entendimento de mundo diferente. Eu acho muito legal isso. Você vê por que a rua da 25 de março ela tem uma subida ali, e antigamente ela tinha um córrego lá embaixo. Então você já sabe onde vai encher de água. Cara, tem uma porrada de conhecimentos que eu tento absorver e ter, que não necessariamente são conhecimentos que eu vou usar para trabalho, mas que ajudam e me tornam uma pessoa diferente, sabe? É o seu repertório, né? Você consegue, depois de algum momento, usar como referência para qualquer outro projeto, qualquer outra área da sua vida. Bacana. Alan, e sobre agora esse ponto aí, a gente ia falar um pouquinho mais sobre UI e UX aí, que você está se especializando, que você está trabalhando nessa área aí. Fala um pouquinho pra gente aí, dá uma palhinha do que é experiência do usuário, né? Cara, eu acho muito engraçado que a experiência do usuário sempre existiu, mas agora ela tem uma área, ela tem um nome, tá virando uma disciplina, e talvez tá virando curso, tá virando um monte de coisa. Mas não é nada mais, nada menos do que você não fazer um produto para você. Ou eu sempre uso isso quando eu tô dando aula disso, que é, se você já assistiu aquele filme A Procura da Felicidade, que é com o Will Smith, ele tem um problemão. Ele comprou uma dúzia, sei lá, ele tinha um quarto no equipamento de raio-x, de alguma coisa assim, que as pessoas de verdade não precisam mais, né? E é o filme inteiro, né? Ele tentando buscar uma forma de vender esse investimento que ele fez, porque ele gastou os poucos trocos que ele tinha, né? E ele tenta fazer. E a gente, por muitos anos, criou produtos onde, eu sei fazer uma ferradura, então eu vou fazer ferradura, e se as pessoas precisarem de ferradura, tá tudo certo, tá ali. Da década de 80, 70, 80 para frente, o marketing começa a mudar e ele começa a tentar entender essas demandas de mercado, olhar essas demandas de mercado, talvez até um pouco antes, agora tá me seguindo da cabeça. Mas ele começa a entender um pouco dessas demandas de mercado e a área toda de produto, o UX e UI, ela não é nada mais nada menos do que você ter ferramentas que fazem você entender mais a fundo quem que é essa pessoa. E aí eu acho legal fazer um pequeno recorte que é o mundo a gente sempre tentou ter caixinhas. E essas caixinhas elas eram grandes. Então assim, existiu o carro da família, que era o pai, onde a mãe dirigia de vez em quando, e o carro tinha que caber a família inteira, e as famílias elas tinham que ser todas mais ou menos iguais. E, de verdade elas nunca foram iguais. Então aquele carro começa a não ter muita... Na década de 50 a gente tinha isso, né? Começa a não ter muita utilidade. Quando a gente começa a ter os mercados um pouco mais abertos, a globalização, a gente também começa a ter produtos mais personalizados. E cada vez mais a gente vê essa personalização sendo mais segmentada, né? Então a gente vai cada vez tendo mais e mais mercados, e mais coisas, e mais consumos, fazendo isso, levou a nossa economia pro auge, né? Que é onde a gente não tem mais um produto só que as pessoas têm que se adaptar a ele. A gente tem um produto que se adapta a essas necessidades. E é uma loucura, porque a gente tem dois problemas. Primeiro, você precisa fazer alguma coisa que as pessoas elas se conheçam, e elas saibam como usar, e elas saibam como ter. Então, nada melhor do que quando você pega um celular novo, você nem percebe que você trocou de celular, ou você está usando um aplicativo e você sabe o que fazer naquele aplicativo,
porque o processo te lembra alguma outra coisa, então não é nada de diverso do que você costuma ter e fazer. E a hora que você... Só que se você também fizer tudo igual, você não abre espaço para inovação. Então, voltando para aquela coisa do carro, se você perguntasse para todos os usuários o que eles precisavam para se locomover antes do carro, eles falariam cavalos mais rápidos. E quando chegou o carro, as pessoas não entendiam o carro. Então, é sempre esse processo. Eu acho que isso, a área de produto e a área de design, é sempre correr atrás desse processo de entender o que as pessoas reconhecem, quais são as necessidades e como eu vou suprir essas necessidades, coisas que elas reconhecem e coisas novas que eu vou romper o mercado. Cara, quando você consegue romper o mercado é muito difícil, mas você faz um negócio que ninguém nunca fez. Eu acho que essa é um pouco a minha tentativa do dia a dia, do trabalho, que é tentar cada vez mais criar uma empatia melhor com o meu usuário, fazer com que o produto realmente reflita as necessidades do meu cliente. E essas necessidades não são as mesmas daqui a 6 meses, não são as mesmas daqui a 1 ano, não são as mesmas daqui a 10. Então eu tenho que estar num processo contínuo de descoberta, aonde eu vou estar entendendo o que essas pessoas precisam naquele momento. E a hora que elas precisarem, eu vou estar ali com o carro para elas. E elas falam, nossa, isso resolveu a minha vida. E eu tive uma experiência muito legal. E por incrível que pareça, hoje eu não posso entrar em detalhes, mas eu trabalho em uma jornada muito específica, onde as pessoas já não estão felizes. Então eu vejo uma necessidade muito forte minha de estar sempre tentando me reinventar, de como fazer a pessoa, no momento que ela não está bem, que ela já passou por um problema, ela ter a melhor experiência possível. Isso que é o mais desafiador que eu vejo hoje no meu trabalho. E que me motiva a cada vez mais continuar querendo trabalhar, me especializar e melhorar cada vez mais o produto. Por isso que a gente vê bastante bombando no mercado e tudo mais, falando sobre a questão de experiência do usuário, sempre está atrelado muito a produto, né, e aplicativos, né? Então, fala bastante sobre essa questão da interface e tudo mais, como ser intuitivo pro uso em si, mas se a gente for ver, e até pelo que você apresentou da parte de experiência do usuário, ele vai além do foco apenas no produto e serviço apresentado, correto? O foco maior é justamente no entender o comportamento desse caso do usuário, do consumidor, do que for, para que você consiga deixar de forma mais intuitiva, é isso? Cara, eu vou te dar um exemplo. Imagina assim, a gente atrela, e isso acontece no meu dia a dia, acontece muito com as pessoas que estão trabalhando comigo e que vêm, onde a gente atrela que você precisa fazer um aplicativo que resolva o problema da pessoa. Mas quando você pensa em necessidade, o aplicativo talvez é uma ferramenta fácil que a gente tem hoje, que a gente não tinha antes, então é um mercado ainda muito a ser explorado. Então não dá para desatrelar. Mas, será que a pessoa não pode se solucionar ou fazer talvez por um outro meio, como o WhatsApp, que já é um aplicativo pronto, e eu talvez ter meios ali dentro que eu consigo melhorar a vida dela e fazer? Ou então talvez a pessoa, eu não posso melhorar a experiência dela, eu vou usar o exemplo de uma aluna também, não é um exemplo meu, mas ela trabalhou numa cafeteria de marca muito grande, onde ela melhorou toda a experiência de compra, espera e pegar o café. Então não é um exemplo de aplicativo, é um exemplo de arquitetura. E ela conseguiu fazer esse modelo, olhar para isso e melhorar a experiência física da pessoa. Hoje a gente fala muito do digital, que é a ideia de você transformar jornadas físicas e digitais ao mesmo tempo, onde a pessoa ela consegue ter uma experiência melhor para comprar alguma coisa. Eu vejo muito o digital hoje voltado para a saúde, e eu acho muito legal quando eu vou, por exemplo, sei lá, tô morrendo de dor de cabeça, eu vou num hospital, né, num convênio particular, e eu chego lá, os caras inventaram um negócio que eu ponho a minha cara, já tenho o meu reconhecimento espacial, eles já perguntam o que eu tenho, eles já sabem talvez as doenças que eu costumo ter, eu clico ali, ele me manda, eu fiz há uns 2 anos no hospital assim. Cara, tava morrendo, mas eu tava felizão que eu tava vendo essa experiência do digital funcionando.
Lógico, às vezes tem problemas. Ali, durante o dia, tinha muita iluminação atrás, não conseguia pegar a minha cara. Só que esses problemas, eles não podem também ser limitantes. Esses problemas, eles existem e a gente aprende rápido e a gente muda a posição do lugar, muda aquilo e a gente consegue fazer alguma coisa nova. O celular, ele é uma ferramenta. Ele não é o fim, ok? A gente atrela muito a experiência do usuário a fazer uma interface bonita, uma interface visual, tá? Mas é o fim. O trabalho mesmo é a gente solucionar a dor do cliente. E qual que é essa dor? Cara, você tem que pesquisar muito, saber muito, conversar muito com as pessoas. E eu acho que hoje talvez um ponto que eu sempre acho um problema, mas no mercado como um todo, não estou falando de ninguém específico, é que muitas vezes eu vejo esses momentos de descoberta, seja com dados, seja com pesquisa, muito desvalorizados. Então a pessoa ela já vem com o conceito pronto, ela quer usar isso para validar aquilo que ela sabe e não usar esse momento de pesquisar, de saber, de fazer um momento de aprendizado para talvez eu fazer uma coisa melhor e uma coisa que vai me render muito mais dinheiro. Então sempre tem esse problema. Mas eu também acredito que é uma questão de tempo, cultura e de a gente também conseguir, como área mesmo de experiência do usuário, a gente conseguir cada vez mais construir um negócio mais sólido, onde a gente traz esses dados e consegue calcular, por exemplo, o ROI depois e falar, olha, a gente investiu tanto e a gente teve tanto, e no outro produto, na outra vez, ou antes da gente fazer isso, a gente investia menos, mas o nosso ROI era muito menor. Mas eu confesso que no mercado, mesmo na área empresarial, era uma coisa muito difícil. Eu sempre fui muito preocupado com essa questão de mensurar resultado. Então, na minha empresa, era uma coisa fundamental que tinha. E eu via que o mercado do interior, por exemplo, não era um mercado preparado para isso. Assim. O cara ele investia R$1.000, ele recebia 3.000 de volta, ele estava felizão. Se você provava para ele que ele investia 2.000 e ele recebia 10.000 de volta, ele ainda não conseguia fazer esse link do quanto ia. Então, às vezes, essa visão míope acontece no pequeno, acontece no médio, acontece no grande. E, cara, não vou dizer que também, às vezes, eu não sou míope. Não existe isso. Eu acho que a gente precisa ter esse esforço de tentar sempre olhar onde que a gente está ficando míope e onde que a gente pode melhorar e onde que a gente pode fazer diferente. Então, é além de... Não existe uma modalidade, né? Vou resolver a experiência do usuário aqui, vou fazer algo digital, vou fazer um aplicativo, vai além, né? É realmente entender quais ferramentas e recursos que você tem em mãos e como você melhorar essa experiência com ele. Esse é o foco, né? Muito bacana. E aí, gente, quero falar com vocês, e aí? Já teve oportunidade? Já fez o Trip C? Curtiu, comentou, compartilhou? Se inscreve aqui no canal. Não perca essa oportunidade, claro. Aí, ativa o sininho aí para que você não perca os próximos episódios. Indo aí pro último quadro aí, quadro especial aí que nós temos aí no podcast, que é de indicações. Alan, eu queria que você indicasse aí pra galera aí alguns recursos interessantes para que a galera aí se ative cada vez mais um dos pontos e valores que você colocou bastante aí, a curiosidade. Indica aí pra gente o que você tem aí para indicar, seja de livros, seja de séries, filmes, o que você tem aí que possa agregar o pessoal, tanto na jornada, quanto na parte de UI UX. Eu vou, primeiro de tudo, dar um conselho que eu acho que é um conselho que é fundamental. Cuidado com os cursos que a gente vê por aí, onde as pessoas querem te vender soluções rápidas, coisas rápidas. Eu acho que isso não é bacana. Invista sempre em estudar coisas mais sólidas e, principalmente, estude até aquela parte da faculdade, ou aquela parte do teu MBA, ou aquela parte do teu curso de especialização, que você faça assim, cara, mas por que eu tô aprendendo ciências sociais, sendo que eu quero fazer marketing? Que hoje, cada vez mais, a gente vê isso negligenciado, e cara, eu vejo que toda a minha formação, que trouxe isso, que eu tive muito depois do desenvolvimento no mestrado e no doutorado, hoje faz com que eu tenha um entendimento de mundo diferente, e é isso que falta. Segundo ponto, logo que a gente falou disso, eu lembrei de um filme, que é um filme muito antigo, eu acho que ele tem até de graça no YouTube e tal,
mas ele é um filme que é muito bacana para a gente entender a construção discursiva dentro da comunicação, que aí quando a gente fala de marca pessoal, a gente fala de trabalho, é uma coisa muito legal da gente trazer, que ele chama Obrigado por Fumar. É um filme onde o cara ele se depara com uma crise ideológica, ele é um advogado de uma empresa de cigarro, e ele precisa construir a argumentação dele de por que o cigarro não deve ser proibido. Então, ele é legal porque ele não é nada idealizado do mundo bonito. Ele é o cara construindo um discurso muito feio para ele fazer aquilo, né? Fumar não é legal, crianças não façam isso em casa, né? E essa construção faz você entender atores sociais, faz você entender como você constrói uma marca, faz você entender como que as marcas de cigarros se colocaram. Então, ele é um filme já mais antigo, mas eu acho que ele traz um aprendizado muito grande pra gente, tá? E como designer, eu sempre falo de uma série que é a minha queridinha dos olhos, que chama Abstract, do Netflix, que é uma série que vai te mostrar conceitos de design nas mais diversas áreas, desde o cara que faz um tênis até o cara que faz um prédio. E se você conseguir entender como que a cabeça dessas pessoas grandes funciona, não estou dizendo que eu já entendi, mas eu acho que é o meu esforço de vida, você vai entender como fazer rupturas muito grandes, indiferentemente da tua área de atuação, seja como designer, seja como uma pessoa que está buscando melhorar a sua marca, ou seja uma pessoa que quer fazer qualquer coisa. Eu acho que é aquilo que devia ser fundamental na vida de todo mundo. Ter essa visão de como eu consigo transformar necessidades das pessoas em um produto físico, em alguma coisa palpável que as pessoas vão ver. Com isso você consegue fazer e vender qualquer coisa, então eu acho muito, muito legal trazer isso, tá? Show! Muito obrigado, Alan. Quero agradecer aí pela sua disponibilidade, disposição e pelo bate-papo riquíssimo aqui. Meio que realmente me inspirou muito, consegui aprender bastante. Espero que todos que estão assistindo aqui também realmente tenham vários insights. A gente vai ver aí pelos comentários. André, foi um prazer. Agradeço aí a todo mundo que assistiu a gente, que escutou a gente. Espero que de alguma forma isso ajude você a pensar alguma coisa diferente do mundo, do que você faz, tá? E, cara, agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer poder estar lá. Estou sempre à disposição do que precisar. Obrigado pelo espaço, cara. Bom, pessoal, espero que tenham realmente contribuído e muito te inspirado aí com essas experiências, insights, bate-papo que a gente conversou aqui. E nos vemos no próximo episódio. Abração. Tchau, tchau.